Olá a todos, Pode. olá a todos, vamos dar início às lives de 2022. É um prazer ter qualquer um de vocês aqui conosco. Hoje, na nossa live, temos um tema importantíssimo, que é muito atual, que é muito vigente, e, na verdade, eu falo que é um tema secular, porque desde Galileu Galilei, Copérnico, se nosso querido Sigmund Freud, o próprio Carl Gustav Jung, todo mundo bebeu um pouquinho, né, a, a amargura do negacionismo, os pioneiros da ciência, todo mundo foi questionado, foi jogado na parede, testado, retestado, Pinel, quando ele inventou a tal da psiquiatria, a galera ficava olhando para o cara meio torto, falando, não sei se eu boto esse cara na fogueira, se eu não boto ele na fogueira. A história da ciência ela é muito curiosa, porque ela retrata sempre a ciência só é feita de refutação. Qualquer um que propõe uma teoria, essa teoria vai ser testada, retestada, para poder ser ou não validada. Só que, todavia, desde a década de 90 no Brasil, nós temos uma sucessão de governos atacando a ciência. Onde, lá na gestão Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um cara chamado Paulo Renato, ministro da Educação, que fez um regaço no RENACAP e assim por diante. E governo, pós-governo, a gente vê, na gestão Lula, eu conheci N cientistas deixando o Brasil porque não tinham a menor condição de trabalho. Colegas, amigos, e eu não estou defendendo esse ou aquele governo, estou falando de uma política de Estado, onde a ciência sucessivamente vem sendo atacada, chegando nesse desmonte, nesse desmando que nós vemos na atualidade. Bem, aforante a problemática hoje de governo, nós temos hoje uma cultura popular que nega a ciência, de pessoas que hoje falam que a Terra é plana, que questionam hoje a eficácia ou não de vacina. E no efeito da pandemia da Covid-19, isso, infelizmente, foi intensificado. Nós temos aí uma crise sanitária sem precedentes, onde eu estou vendo N pessoas declarando guerra à vacinação infantil, sendo que as crianças tomam uma vacina polivalente, que tem N efeitos colaterais, da febre, da diarreia nas crianças, e a gente sabe da importância da vacina polivalente. E de repente no Brasil vira uma febre essa coisa de não, ciência não presta, a vacina vai fazer as crianças nascer chifre nas crianças, vai mexer com o DNA delas, elas podem comer salame e tomar Coca-Cola à vontade, mas a vacina que faz mal. Tá? E nós da área de saúde mental, infelizmente, temos essa questão do negacionismo com relação ao diagnóstico. Eu escutei uma frase esses dias fazendo o Janeiro Branco, de um cara que é professor na academia, falando, vocês psicologizam tudo. E aí você tem que pegar a mãozinha do cara e falar, meu querido professor da psicologia social, não é questão de psicologizar, é que existem pessoas que têm transtorno, tem transtorno bipolar, meu querido, sabe? Não é uma questão só de cultura, é que o cara ferra a família dele inteira se ele não tratar e tomar um remedinho. E aí esse negacionismo a gente vê que ele é acadêmico, na academia isso hoje é muito forte. No meio da área de saúde, tem milhares de médicos que hoje não seguem a ciência, e aí eu questiono como é que esse cara virou médico. Tem psicólogos que negam a área clínica. Eu questiono muito isso hoje. Por que que as pessoas hoje negam a ciência? Quem é contra a ciência? E detalhe, nós aqui não estamos defendendo esquerda, centro, direita, que eu acho que qualquer alinhamento ideológico, primeiro ele tem que abraçar a ciência. Ou fazer com que a ciência se refute, que ela seja retestada, que ela prove dados, independente de ideologia partidária.
Então, nós resolvemos montar essa live porque é um tema muito atual. Haja visto que tem muita gente que acha que vai virar homossexual porque tomou vacina, e esse foi comunicado oficial do governo. E nós temos que questionar por que, que as pessoas estão transformando a crendice, tá? O acho, o talvez, o discurso da obreira de igreja, incrível para a área de saúde. Convidamos a doutora Lilian, que é psiquiatra, que é de Porto Alegre, para participar conosco, que atua na área de saúde mental. Bem-vinda, doutora. Obrigada, querido Jorge, e aos demais participantes, um bom dia. Prazer estar com vocês. Muito bom. Assim, acho uma discussão extremamente importante no momento, e como tu colocaste, nos acompanha a humanidade, né? E logo que me foi proposto o tema, eu pensei na base de tudo, o que faz o ser humano lidar com situações desconhecidas dessa forma, né? A gente pode passar de passagem falar nos mecanismos de defesa, né? Na própria negação, mas também existem outros, como a dissociação e a identificação projetiva, que são como que ferramentas, né, para que o negacionismo ocorra, né? Doutora, vou pedir só um minutinho, deixa eu apresentar também o professor Léo, e aí a gente já vai abrir para a gente poder... falar, eu começo a falar. Não, maravilha, muito bom. Deixa eu apresentar professor, mestre, doutor, né, futuro doutor agora, professor Leonardo Tondato, né? Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente falando. Mas eu achava que a Terra era plana, não é? Olha, eu acho que ela tem o formato de uma estrela, né? E ela roda, né? É um prazer estar aqui. Vamos lá. Né? Eu quero aproveitar já, deixa, a doutora Lilian já começou conversando com a gente, né? É interessante que Sigmund Freud fala muito dos mecanismos de defesa, né? Jung não entra tanto nisso, muito embora Flournoy coloque muito, né, a própria abordagem da psicologia analítica vinculada nesse sentido, né? O Jung ampliou o que Freud tinha feito, mas a gente tem esse mecanismo de defesa da negação. E eu tenho uma questão aqui, doutora, que vem por aqui, além do componente neurótico da negação, tem muito de alienação meio que quase que psicótica dentro disso, né? Porque o cara está vendo a realidade. A gente está vivendo um surto, doutora, onde a pessoa está literalmente alucinando, falando que aquilo é de verdade, uma paranoia do tamanho do planeta Terra, doutora. Na realidade, eu fiquei pensando nos nossos queridos pacientes no meio desse caos, né? Eles já lutam para se organizar. A gente tenta ajudar eles a se organizar. E aí eles ligam a TV e veem essas coisas que a gente tem presenciado, né? Eu noto que realmente esse ambiente todo, inclusive, ele está sendo extremamente prejudicial para os casos crônicos, né? Eu tenho tido casos assim de pacientes que negam totalmente, desligam a TV, e outros que se deixam abalar, os que beiram a psicose, têm um funcionamento psicótico. Alguns, inclusive, entram nisso como se fizessem parte, fossem causa da pandemia, né? E aí quem está ali no limiar entre a pré-psicose e a psicose, eles realmente pioram, né? Doutora, eu queria aproveitar esse gancho que a senhora está trazendo, porque dentro disso é perceptível que tem um certo discurso meio paranoico coletivo, né? De, olha, a vacina vai te fazer mal. E é um discurso que eu vejo totalmente anticientífico,
Uhum. Tá, eu estou pegando a questão da vacinação como exemplo, mas tem N situações aí que estão acontecendo, né? A Sim. gente pode falar de uma certa persecutoriedade política, uma belicosidade, e eu vejo que isso está muito presente, quase que como um transtorno, né? É impressão nossa ou isso está consolidado mesmo na sociedade? Nós Eu estamos acho, vivendo uma era de delírios, de eu, fantasia, de teoria da conspiração. eu acho importante, Jorge, a gente ressaltar que, do ponto de vista médico, embora se saiba realmente que existem alguns efeitos colaterais graves, em bilhões de pessoas vacinadas, é inegável o benefício da vacina. Né? Então, ninguém está fazendo de conta que não tem efeito colateral e tal. Nós sabemos que tem. E eu estou falando isso porque no próprio meio médico existe essa negação, né? E essa confusão com uma posição política. Nós não estamos aqui falando de política, nós estamos falando de vidas, né? Então, é muito sério isso, e eu acho esse tipo de discussão importante para nós podermos, assim, aterrissar de novo e nos reorganizarmos, porque não dá para continuar como está, né? Muito bom, doutora. Deixa eu passar a bola um pouquinho para o professor Leonardo Tondato. Professor, né, eu estava até conversando com um juiz esses dias, e é interessante que se a gente for parar para pensar, quando você estimula uma pessoa a não se cuidar, você vira mais ou menos um homicida doloso. Uhum. Né, porque você está jogando a pessoa num processo de autodestrutividade. O que para mim não tem nada a ver com uma pauta de ser conservador, de ser de direita, de ser de esquerda, né? Eu acho que isso, a vida, independente de ideologia, ela tem que vir em primeiro lugar. Eu tenho visto pessoas numa atitude muito criminosa, né? De você trabalhar sempre na vertente do, olha, deixa a pessoa se ferrar que tá tudo legal, né? Tá, é como se nós, de repente, criássemos uma pauta para defender as pessoas que dirigem embriagadas. Indo na própria questão contra a legislação. Tá? Bom, o que você percebe nesse contexto psicológico do negacionismo, professor? Como é que você tem percebido isso aí? Então vamos lá. Você estava falando, Jorge, é o famoso pé à beira do precipício, né? Mas o que acontece? Nesse contexto, eu estava, né, pensando um pouco, refletindo com a fala de vocês, eu fiquei pensando no negacionismo, né? O próprio ismo, né? Eu lembro quando o Jung vai falando sobre os extremismos, né? Que você ou uma posição de unilateralidade da consciência, tá? Então, por exemplo, nessa questão do extremismo, aquilo está perfeito dentro de uma da ótica de quem está vivenciando aquilo, é perfeito, faz total sentido. O homem bomba, eu vou encontrar as virgens depois de explodir tudo, certo? Né? E aí, por exemplo, mata várias pessoas ao redor, né? E, enfim, então eu percebo de muitas pessoas, né? A gente vai olhando essa posição unilateral da consciência, né? Que nega os outros lados, né? Que nega as outras opiniões, enfim, ou até as outras informações também, né? Até como a doutora Lívia estava nos falando, é uma negação e muitas vezes uma cisão, uma alienação, né? Então o que eu percebo são atitudes muitas vezes extremas e unilaterais. Professor, o senhor vem de uma formação de filosofia, história, psicologia, já tem vários títulos aí, vários cursos. E o legal é que, de repente, o que me chama mais atenção nisso tudo é que a gente está diante de um fato de se negar a ciência, que já vem pautado na política de Estado brasileira há décadas, Uhum. tá?
Mas a ciência se refuta. Né? Quando nós tivemos o surto de influenza na década aí de 2010, né, rapidão o pessoal chegou no Tamiflu, falou, oh, esse remédio funciona. Né? Nós tivemos um alinhamento, né, da indústria farmacêutica, das políticas de saúde, e a coisa fluiu. Se encontrou um remédio, se montou vacinas, né? A indústria farmacêutica é a indústria mais rica do planeta Terra, ela não perde dinheiro, né? Ela se estrutura para, né? E hoje a gente vê uma política de crendice, onde o pessoal fala, olha, esse remédio não funciona, a coisa não vai. A realidade é outra. Né? E não é só uma questão de vacina ou de remédio. Né? O que eu acho mais curioso é aquilo. Eu vejo epidemiologistas dando testemunho, falando da experiência, trazendo estudos, e a pessoa só quer acreditar naquilo que ela acha. Uhum. Tá? Ou seja, onde no negacionismo, a validade da ciência que se refuta, que o cara tem que ir lá como pesquisador, jogar os estudos, jogar dado, tabelar, produzir provas, refutar provas. De repente, isso tudo é jogado na lata de lixo. Por que as pessoas não querem ver a realidade, professor? O que está acontecendo? Eu acho que eu estava aqui pensando, né, Jorge, esse argumento científico é jogado na lata do lixo, né, e o argumento, vamos falar assim, do senso comum é o que vai. Não, ou o achismo, né? Eu acho que isso vai ser bom para mim, eu acho que é aquilo, enfim, né? Isso em detrimento de um argumento científico comprovado, né? Eu fico pensando se não é uma, vou usar essa expressão, mas se não é uma caça às bruxas no sentido de caça aos cientistas nesse sentido, né? De desvalidarem aquilo que foi estudado e que foi feito, que foi planejado, enfim, né? Eu estava um dia conversando com um médico também, que eu estava conversando com um médico, uma pessoa que ela estava trilhando pelo caminho do negacionismo, vamos falar assim. Ela era um negacionista básico, ainda não era premium, tá? Então, o que acontece? E ele ali argumentando com ela, né, e explicando o que acontecia, ela, mas tem reação. Aí ele foi explicar o argumento da reação da vacina, né? Por exemplo, né? E eu acho que também, Jorge, tem uma outra questão, né? Hoje que é interessante, né? E que está instaurada na nossa sociedade, né? Eu acho que entrou um pouco também por aí. Nós vivenciamos uma cultura, né? Pautada aí no medo, né? Então, tá, eu vou tomar a vacina, eu vou ter reação, eu vou virar jacaré, que bom, sou jacaré. Quer dizer, uma cultura que ela é muito pautada no medo e muito pautada nas informações, né? A velocidade da informação é muito rápida, mas nessas informações rápidas que não há uma validação delas, quer dizer, então a pessoa consome essa informação sem em real saber se ela é verdadeira, se ela é falsa, ou a procedência de onde ela vem, né? Maravilha. Aumentando e Maravilha. disseminando os boatos, né? E aí a gente tem uma fábrica de boatos, que ela é oficial, já visto que não basta simplesmente falar mal da vacinação, por exemplo, infantil, né? Existem pessoas que patrocinam a disseminação dessas informações, disparando aí 10 milhões de e-mails falsos, ou, né, espalhando esse tipo de situação para 10 milhões de envios via WhatsApp, né, que é o que a gente tem visto aqui, né, porque existe uma estrutura de disseminação de informações falsas, e isso é o que mais me assusta,
hoje na nossa realidade sociocultural, né? Doutora Lívia, oi. Tá aqui. Oi, estou aqui. Né? É interessante isso que o professor Leonardo... Eu resolvi ficar quietinha um pouco. Tá. Não, mas é bom, a gente vai trocando figurinha. O professor Leonardo acabou de falar uma questão importante, que é a questão do medo. A gente já começado a falar da paranoia, do medo, né? Quando que a gente pode diferenciar esse medo num sentido positivo, que acho que todos nós temos um pouco de receio de medo, e quando é que a gente pode começar a discriminar essa situação de alienação, de medo, já com uma contextualização até psiquiátrica, olha, doutora? Jorge, Quando é que a gente pode falar assim, olha, pelo amor de Deus... Qualquer... Oi? Oi, Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, doutora. Né? Quando é que a gente pode falar para a pessoa, olha, pelo amor de Deus, procura o psiquiatra que teu caso é grave, tá? Sim. Olha, eu acho que em termos gerais, na nossa área existe uma situação assim, até determinado ponto, toda manifestação, toda emoção, ela é considerada adequada e adaptativa se ela não está te prejudicando, né? O que seria prejudicar em termos de saúde mental? Te distanciar da realidade, te trazer limitações na tua rotina. Por exemplo, eu tenho máscara, eu estou com as 3 doses da vacina, mas eu não vou trabalhar porque eu vou pegar a doença mesmo assim. Porque tem pacientes assim, a gente sabe, né? Então, é nesse ponto que os casos se separam e que a gente tem que dar uma maior atenção para o paciente ou para a pessoa que a gente está tendo contato, né? Jorge, se tu me permite, eu pensei num aspecto do que o Léo e tu estavam conversando, que assim, eu tive contato com um texto do Bion sobre, que é do livro Second Thoughts. E o Bion é um autor que é pioneiro no trabalho com grupos, né? E ele fala de um aspecto que eu relacionei com essa questão do negacionismo, porque, assim, ele coloca que a gente precisa aprender com as experiências para poder pensar. E, para isso, é necessário que se tolere a frustração. A frustração, nesse caso, seria admitir assim, ó, bom, o que eu pensava sobre a vacina não é bem assim. Bom, embora o presidente esteja falando determinada coisa, as evidências estão dizendo outra. Então, assim, essa possibilidade de poder pensar e se refazer e continuar a caminhada. Isso aí me parece que, em termos coletivos, não está acontecendo, né? Sim, sim. Né? Dentro disso, doutora, tem um ponto que eu acho também fenomenal, né? Porque a gente tá vendo que as pessoas elas estão muito mobilizadas por uma força até instintiva de raiva, de belicosidade. A minha crença tem que prevalecer, né, de qualquer forma. Sim. Tá? E aí eu vejo uma questão de não aprendizagem com as coisas que estão acontecendo. Qualquer mudança de opinião nesse sentido já não. Né? Eu fui questionar uma pessoa, eu não sou partidário, não tenho partido, mas quando eu questionei, gente, como é que você está falando um negócio desse? Ah, você é um esquerdopata. Eu falei, peraí. Eu sou um cientista, eu sou pesquisador na área de saúde mental. Se eu não questionar, a gente está vivendo uma fé cega. Né? Não é assim. Independente de... A realidade se sobrepõe, né, Jorge? É impressionante.
Eu atuo como clínica geral também, e de ontem para hoje acabaram os testes aqui na minha região que eu trabalho. Então, nós estamos tendo que nos readequar, fazer os atendimentos baseados em critérios clínicos, sem ter o teste disponível. Então, assim, como é que eu vou fazer de conta que isso não está acontecendo? A realidade, ela é imperativa, né? Sim. E é curioso, né, doutora, que para nós da área de saúde, isso aconteceu, não é, Léo? Tá? Nós gerenciamos um dos maiores serviços de saúde mental do Brasil. Né? Ano passado nós fizemos 101 mil atendimentos, né? Mais de 600 colaboradores. E é curioso que nós atuamos em várias frentes com várias equipes médicas, né? Damos suporte para várias equipes médicas. Por exemplo, na atualidade, nós temos uma equipe atuando de novo em Manaus, tá? Dando suporte para equipes médicas, já visto que lá entrou de novo uma sobrecarga. E o profissional de saúde hoje, que acho que eu confesso que até nós aqui do Instituto passamos por isso, ficou uma coisa chata a trabalhar, porque além da gente trabalhar, a gente tem que justificar o trabalho. Você tem que ir lá né, pegar um papel em branco, desenhar para a pessoa, falar, gente, você está ficando doente por causa disso, disso e disso. Então, aquela consulta que era para durar 10 minutos, ela dura agora 1h30. Porque você tem que explicar para a pessoa o que é seu trabalho, a importância do trabalho. Né? Você tem que fazer um relatório, quase que de joelhos, né? Pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso com a sua vida. Sabe? Eu falo que se Jesus Cristo descesse na Terra hoje, ele tinha que voltar desenhista, né? Porque se ele falasse por parábola, ninguém ia entender, né? E tudo isso, Léo, num radicalismo. Nós estamos vendo equipes de saúde inteiras, de municípios, todo mundo cansado, exausto. Sim. Né? Porque o profissional de saúde, ele tem que, sabe, ele ganha cadeirada. Né? Eu tive uma médica que foi agredida porque ela não quis prescrever cloroquina para o paciente, que o cara tinha pressão alta. Na hora que ela virou as costas, ele arrumou a cadeirada nela. Sabe, aí você fala, que ignorância é essa? O que está acontecendo? Que belicosidade é essa na sociedade? Exatamente. Você sabe, Jorge, olha, você e a doutora Lívia me puxaram aqui para um gancho que eu estava pensando, né? Bom, eu vou trazer um aspecto mítico, como sempre. Né? Eu acho que está vivendo também uma parte, você está falando muito desse aspecto bélico, né, Jorge? E parece, vou pintar aqui uma imagem, que nós estamos num campo de batalha e Ares, o deus grego da guerra, está junto com seus filhos, Fobos e Deimos, o terror e o medo. Né? Então, eu acho que isso está instaurado de uma maneira coletiva aí também, né? Onde, peraí, eu não posso fazer o meu trabalho tranquilo, como você citou o exemplo dessa médica, que eu não vou citar, não vou descrever para você se tem a pressão alta, né? Enfim, isso se instaurou, né? Acho que também, por um lado, as pessoas talvez tomadas desse pânico, desse terror, desse pavor, aí são belicosas, né? E a gente também, às vezes, tomado por aí, e tem que explicar e falar, né? Algo que poderia ser muito mais simples e mais breve, né? Tem que fazer o sermão da 60ª. E o que acontece também? Eu fiquei pensando um pouco nessa genealogia, como que a gente pode aproximá-la dessa questão, né? Tem também o Anteros, né? Que é aquele que manda e os outros fazem, né? É o Deus da ordem. Né? Então, o que acontece? Você percebe que essas notícias, que essa disseminação, essa coisa, primeiro que elas são seguidas por um argumento de autoridade. Ou um pseudo-argumento de autoridade. Mas a forma em que essas notícias vêm, a forma que essa fala ela é proferida, é no imperativo, né? Faça, coma,
E é justamente também numa forma de ordem negada, né? Então, não farei, não, enfim, né? E do meio desse caos aí bélico, né? Eu acho que a gente também não pode esquecer, e aí indo um pouco de encontro com o que a doutora Lívia estava nos falando, não pode esquecer que é suportar essa frustração e suportar os sentimentos que vêm. Então você vai lá, vai ter que suportar, por exemplo, seu fobo, seu Deimos, e a frustração que dá do seu Anteros, de negar algo e olhar e falar, nossa, é verdade, eu estava errado. Ou então, não, realmente não é assim. Observar realmente os fatos e o que acontece, para que aí possa se chegar à quarta filha desse casal, que é justamente o conflito vindo do amor e da guerra, de Afrodite e Ares, que a quarta filha do casal é justamente a harmonia. Né? Ou a tentativa dela, né, Jorge? Opa! Estão me ouvindo? Sim. Sim. Opa, e que saudade que eu tenho da Dona Harmonia, né? Porque hoje em dia, gente, eu particularmente que me conhece, eu gosto da divergência, eu gosto da discussão acadêmica, até como pesquisador na área de saúde mental, eu gosto quando as pessoas educadamente vêm questionando, falam por quê, para quê, onde, que isso é ciência, isso é comunicação, Sim. isso é jornalismo, né? Agora, o que nós vemos hoje é o oposto disso, né? Tá? É Jorge, ignorância. Quando a gente discorda, você é comunista, você é isso, você é aquilo, é uma rotulação belicosa, agressiva, muito complicada, né? Pois não, doutora Lívia? não, eu achei super interessante o que o Léo falou e me fez pensar assim, ó, essa posição de Anteros, eu acho que ele falou, ela é muito mais parece confortável no primeiro momento, né? Porque tu é o poderoso, mas na verdade é uma posição bem infantilizada, né? Eu quero porque eu quero, cumpra-se a minha ordem e tu não consegue trocar com a realidade e te transformar. Eu achei genial isso aí. Mas, doutora, até que ponto dentro disso, esse infantilismo ele não é patológico na nossa sociedade? Eu Né? acho que já passou Não da que a gente. fronteira. Pois é, porque, embora muita gente até de uma forma negacionista fale, vocês estão psicologizando tudo, né? A gente vê um processo muito patológico social dentro disso, né? De infantilidade, de ausência de discussão acadêmica, né? De não parar para observar a realidade do que está acontecendo, né? Uma explosão de casos de fanatismo, que é um problema para mim de saúde mental, né? De ausência e falência da função da instituição religião e da instituição educação, tá? Então, doutora, até que ponto, né, dentro disso a gente pode falar que a coisa transcendeu para o patológico, né? Olha, Jorge, o que eu fiquei me perguntando, além dessa questão de até que ponto transcendeu para o patológico, porque eu acho que, infelizmente, isso é inegável, eu fiquei pensando como é que a gente pode reverter isso, ou pelo menos na nossa atuação, tentar ser um agente que chama as pessoas para esse movimento de reflexão e de aprofundamento do seu próprio ser, né? Quanto à tua questão, eu acho que ela é inegável. Já passou do limite. E, assim, o que eu vejo como mais grave, assim, é que tu olha os meios de comunicação, a própria imprensa, reforçando essa infantilização, né? E eu fiquei pensando esses dias no exemplo do cotidiano, ouvindo rádio, tudo decaiu do ponto de vista assim de profundidade, né? Então nós temos um trabalho de formiguinha, eu acho que é com os nossos pacientes, sabe? Maravilha, Eu não doutora. consigo pensar em medidas heróicas.
Uhum. Sim, mas é por isso mesmo que a gente está fazendo essa live, já começando o ano, já incendiando Roma, né? Porque eu acho que esse é um tema Sim, que, mais do que nunca, nós que fazemos ciência, a gente tem que se debruçar. E quero reforçar que ninguém aqui está defendendo esquerda, centro-direita. Nós estamos defendendo bom sim, senso, a validação, o questionamento. Acho que cada um pode pertencer à igreja que for, cada um tem concordo. direito a ter a ideologia que for. Sim. Né? O que nós estamos defendendo aqui é o bom senso, é a vida. Né? E mediante processos absurdos que nós estamos vendo cotidianos, de pessoas falando grandes asneiras. E é curioso, né, Léo? Porque a gente faz aqui um programa que nem esse, a gente consegue até 300 visualizações, 1.000, 2.000, né? Legal. É, uma anta que vai para a rede social, que fala uma besteira dessa, consegue 10 milhões de visualizações, né? Curioso, né? Parece que a deusa da fama, ela gosta da ignorância, né? Ou aí, Verdade. eu acho que aí é outra deusa que entra, é a Ares, a deusa da discórdia. Se é para causar, então tem like. Ah, que maravilha. Ô, Eris, bom, saudade sua, viu? Ares. Manda um zap para mim, né? Não sei se eu quero não, Eris, estou brincando, tá? Mas eu acho que é uma Ares extremamente negativa aí e polarizada, né, Jorge? É curioso, né, professor, porque o Jung deixa muito claro, né, até no Civilização em Transição, Uhum. né, que eu não lembro exatamente nas obras completas, mas ele bate muito nessa tecla. Quando ele analisa o nazismo, quando ele analisa os fenômenos de polarização, do rebaixamento do nível mental, essa coisa da massificação das pessoas, né, esses movimentos de massa, né, Jung é muito crítico com isso, nessa questão da polarização, né? Sim. Sim, lembrei do quando ele fala do Wotan, né, do arquétipo do poder, né, que era inclusive um dos nomes de Odin, né, quando ele vai falando, eu também não vou lembrar qual é a numeração das obras completas, mas dos aspectos do drama contemporâneo. Sim, a civilização em transição, né? Exato, exato. E então tem até um artigo muito interessante que ele vai falando um pouco mais voltado para essa questão psiquiátrica, chamado Reflexões sobre o diagnóstico psiquiátrico à luz da psicologia analítica. Ele vai falando um pouco dessa questão da negação dos diagnósticos, o que, que isso ocorre, e enfim, acho que é bem interessante, né? Para a gente pensar nisso. E justamente esse artigo só estava falando justo com o que você fala, Jorge. Essa polarização que existe, que o Jung assim, foi bem taxativo, né, Jorge? Legal. E pelo que eu lembro desse artigo, salvo erro, Jung escreveu ele em 1942. Tá? 42, 43. Hoje nós estamos em 2020 e é rotina. Até vou passar a bola para a doutora Lilian, né? A quantidade de pessoas que têm problema psiquiátrico. Eu lembro de um paciente esquizofrênico que eu atendi há alguns anos que ele falava: o cara tinha a vida dele arruinada socialmente, não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, ele batia no peito e falava: eu sou um poeta incompreendido. E aí até a gente É, questionava: eu estava cadê pensando suas, sobre essa questão. cadê suas poesias, né? Doutora, só um minutinho, por gentileza. Né? Cadê suas poesias, né? A gente quer ver suas poesias. Isso no atendimento de CAPS, né? Que eu estava dando supervisão no CAPS, né? A gente questionou: poxa, cadê suas Sim. poesias, né? Aí ele soltou a pérola que Manuel Bandeira tinha roubado todas elas, né? Ele tinha entrado na cabeça dele e roubou minhas poesias, né? Que as poesias do Manuel Bandeira eram dele, né? É muito curioso dentro disso que você falou, Léo, porque existe esse movimento hoje. E o que me assusta nesse movimento é que ele não surge fora da área acadêmica, ele está dentro da área acadêmica, Uhum. né? De pessoas que, através de discurso da psicologia social, que discurso através de ismos sociais, questionam hoje a validação de diagnóstico, questionam a área clínica, soltam essa pérola, falando: ah, vocês psicologizam tudo, né? Vocês querem traçar tudo à luz, né? Da área de saúde.
Nós vivemos um negacionismo de diagnóstico, que eu conheço de pacientes que têm doença e que jogam o diagnóstico como sombra, e não tratam e não vão tratar, é gigantesco. A Associação Brasileira de Psiquiatria diz que em torno de 14 a 16 milhões de pessoas têm transtorno e não tratam. Tá? Olha o dado, como é grande. E aí, doutora Lívia, o que a senhora me diz disso, né? Dessa negatividade, dessa negação de diagnóstico? Isso que tu falou, Jorge, me fez lembrar de uma situação em CAPS que eu vou ter que contar para vocês. E fico mais à vontade depois de ouvir a tua fala, porque eu tinha muita dificuldade com alguns colegas psicólogos que eram da psicologia social, justamente por esse aspecto que tu colocou. Eles achavam que eu era muito, que eu medicalizava e tal, só que assim, as pessoas tinham risco de suicídio, e a situação que eu ia contar é justamente essa, um paciente com ideação suicida na observação do CAPS do meu município, que eu, com muito orgulho, ajudei a instituir, e eu estava conversando com ele, negociando a internação, porque a resistência habitual, né? E quando eu estava quase convencendo, porque é um município pequeno, não tinha equipe suficiente para fazer uma contenção, só eu e mais uma técnica e um psicólogo, eu pedia, às vezes, ajuda da brigada, até porque, por uma questão de segurança para mim e para o paciente, porque a vida como ela é bem diferente da teoria, né? E aí, o que aconteceu? Depois que eu estava quase com toda a situação contornada, eu já tinha conseguido dar medicação via oral, nem tinha precisado fazer injetável. Entra o meu colega, que era dessa linha que eu falei para vocês, e diz assim, pode deixar que agora eu vou resolver tudo com uma psicoterapia de crise. Eu já dispensei a brigada e tu pode te retirar. E eu fiquei assim, sem reação, e me retirei, né? Mas tu sabe que em 10 minutos o paciente esse pegou uma faquinha de serra que estava por ali, desavisadamente, e botou no pescoço do colega. Então, aquela situação foi emblemática para mim, disso que tu colocou, e inclusive foi um dos motivos que me fez pedir para sair do CAPS. Porque tu te sente totalmente desautorizado, desacompanhado, como se tu estivesse falando de um fenômeno que o outro vê de uma forma totalmente diferente. Então, eu achei que eu estava sobrando ali, sabe? É muito complicado isso, doutora, porque, infelizmente, essa é uma realidade de negacionismo que não começa fora da área acadêmica. Uhum. A gente vê isso dentro da área acadêmica, profissionais de saúde fazendo e falando asneiras. Gente que não conhece a clínica, gente que não conhece a saúde mental, gente que chega querendo, é que nem o coach que nunca estudou nutrição e que quer falar de nutrição. É um absurdo isso, né? E é verdade. Olha, cara, hoje, essa é uma das realidades. Feliz de conversar. Feliz de conversar com vocês, trocar essas informações, saber que isso não acontece só comigo, né? Não, infelizmente, doutora, eu coordeno, né? Nós coordenamos aqui uma das maiores campanhas que tem de Setembro Amarelo, que tem vários eventos anuais sendo desenvolvidos, e a gente vê isso todos os dias, né? Agora, no Janeiro Branco, participando de uma live, eu tive um colega dessa vertente da psicologia social que veio, nós estamos no Janeiro Branco, discutindo saúde mental, prevenção, e o cara veio com essa história, vocês estão psicologizando tudo. Tá? Nós estamos falando de doença mental, de prevenção. Na verdade, nós sabemos que o paciente em tratamento... O que ele fala é que o psicólogo ele não quer...
No Nós aspecto temos... da clínica, ele faz uma crítica à clínica. Exato. E detalhe, são pessoas que nunca pisaram na clínica, que têm uma formação extremamente precária, que vivem esse negacionismo, só que é muito curioso que nós estamos falando dentro da academia, não é fora. A gente critica o governo, mas como é que de repente, fora do governo, tá, existem pessoas, entre parênteses, profissionais, que fazem e disseminam a mesma coisa. Não adianta você criticar Bolsonaro e fazer a mesma coisa, em outro sentido, né? Tá, a gente está falando de... É muito complicado, né? Com certeza. Léo, vamos lá. Eu acho interessante que a gente entrou nesse outro aspecto aí, até, né, de um cenário muito conturbado e muito complicado, onde a pessoa não chega, né, para falar, olha, eu quero conhecer sua postura, eu quero conhecer seu trabalho, eu quero conhecer o que vocês fazem. Né? A pessoa chega desmerecendo o trabalho do outro, sem um pingo de empatia por ver essa realidade do outro. E, lamentavelmente, na nossa pandemia, Léo, né, o profissional de saúde que deveria ser tratado como herói na sociedade, o cientista, o pesquisador, que merecia medalha, merecia, sabe, praça, o nome dele numa praça pública. Hoje esse profissional de saúde é destratado. Exatamente. E a gente está assistindo claramente todas as equipes de saúde do Brasil sobrecarregadas, exaustas. Tá? Como é que a gente justifica hoje, Léo, dentro desse desgaste todo, ainda existirem, né, médicos que não usam ciência, psicólogos que não usam ciência? Para mim, é uma questão que eu me pergunto, né? Como é que um profissional de saúde que faz graduação, sim, que tem que passar por iniciação científica, que é obrigado a fazer N congressos por ano, como é que essa pessoa joga fora a formação dela e faz um papel desses na sociedade? Se auto-boicotando. Exatamente, Jorge. Agora eu fiquei pensando, será que não falam que eu mitologizo tudo? Mas o que acontece? Adoro, meu querido. Deve falar, dizem por aí. Mas é muito bom, é muito bom. Agora eu tô pensando. A Dani fez um sim, eu vi ali. O que acontece? Eu tava pensando, Jorge, na sua pergunta. E vou mitologizar, né? Então fale, mas fala com motivo, então. Vai, manda aí. Parece que a pessoa vive igual uma tragédia grega, o Ajax, que ele foi cego por conta de querer a armadura de Aquiles, e aí Atena manda um castigo para ele, né? E aí ele confunde os colegas de batalha, né? Os outros soldados, ele confunde com rebanhos e mata todo mundo. Depois ele percebe que ocorre e se mata, né? Então acho que é um pouco a pessoa fica, vamos falar assim, entre aspas, ela entra num complexo de Ajax, tá? Que é uma tragédia grega, mas o que acontece? A pessoa fica cega e não vê nem o que foi, nem o que é. Então ela não vê que ela fez que ela trilhou por esse trajeto, né? Os colegas ao lado são desvalorizados também, né, Jorge? Porque assim, o Jorge é clínico. O que é clínico? Quem é você na fila do pão, Jorge? Né? Então já começa assim. Desvaloriza também a ciência como um todo, o estudo do colega também, né? Seria o famoso fair play do futebol também, né? E fica cega, se torna cega, e o problema é que às vezes ela, para sair desse estado de cegueira, precisa matar tudo que está ao lado, inclusive partes de si mesma, né? Ou inclusive de si mesma. Às vezes é tarde demais, às vezes já foi o pelotão inteiro. É curioso que a gente está falando sobre um fenômeno que dentro do negacionismo acontece, que é a autodestrutividade. A tendência suicida e o suicídio profissional, né?
Jorge, falta 10 minutos, tá? Você pediu para te Sim, avisar. nós temos um prazo aqui para encerrar a live. Vou começar a passar para as considerações finais e até pedir, dentro dessa temática de auto-boicote, né, dessa autodestrutividade que o negacionista se impõe na sociedade, eu queria as duas considerações finais, né, doutora Lilian, até porque esse é um tema que a gente está abrindo, estou vendo que a gente vai ter que retomá-lo esse ano, em várias vertentes, né? Porque acho que esse é um tema que a gente não encerra, mas ele deixa muito claro para nós o tamanho do buraco que nós entramos, atacando a ciência, atacando profissionais de saúde, fomentando academicamente o negacionismo, já que a gente não falou nem de igreja, nem de religião, eu estou falando de academia, né, que no mínimo deveria respeitar áreas paralelas ou afins, ou estabelecer diálogo com elas, e não é isso que a gente está observando, pelo contrário, no meio de uma pandemia. Tá? Como é que a gente pode pensar em alguma questão de futuro dentro desse contexto, doutora Lilian? Lembrando que nós temos, vou passar agora mais ou menos 3 minutos para cada um para a gente fazer o nosso bate-papo final. Sim. Bom, Jorge, eu acho que eu sou uma ferrenha defensora do trabalho em rede, né? Porque essa autodestruição aí, o negacionismo é um tiro no pé. É um tiro no pé da coletividade, é um tiro no pé do indivíduo, né? E eu fiquei pensando, né? Eu nunca conheci o Léo presencialmente, eu não conheço os colegas que atuam na instituição que nós trabalhamos, e sempre funcionou muito bem o trabalho. Então, eu acho que a solução vem do trabalho em rede e do respeito no olhar para o outro, seja para o paciente, para o colega, para a sociedade em geral, para o que está fora de mim, sabe? Acho que essas ações, como essa conversa de hoje, elas são muito importantes, até para nos reavivar na mente como direcionar nossas consultas, como direcionar nossas conversas, simples postagens nas redes sociais. Elas, aos poucos, se todo mundo que tem consciência tomar essa atitude, nós vamos estar fazendo a nossa parte. Muito bom, doutora. Amei, por aí mesmo, né? Léo? Vamos lá. Isso. Eu acho que, assim, essa vivência belicosa, essa vivência do Ares, essa vivência de Focos, de Deimos, elas são desestruturantes, né? Elas causam pavor, medo e afins, mas eu acho que também aí nós temos um caminho, sabe, Jorge, que pode ser, não sei se, não vou falar uma solução, mas eu vou falar possibilidade, prefiro usar essa palavra nesse momento, né? Uma possibilidade, talvez, aí é o Hermes, ou seja, a comunicação, a comunicação de qualidade, a comunicação em rede, como a doutora Lívia nos falou, e que traga uma fluidez e que possa ser realmente efetiva, para que a gente possa se usufruir disso, né? E compreender as coisas de uma forma melhor, mais englobada e talvez mais apropriada e menos infantilizada, né? Para que possamos, então, ter uma real compreensão, né? E aí, quem sabe, possivelmente, uma ampliação. E sem aéreos, viu, Jorge? Sem aéreos, por enquanto. Maravilha, né? Quero agradecer a todo mundo. A nossa proposta aqui de trazer esse tema à baila, ela não acontece à toa. Ela acontece por esse acirramento de ânimos, por nós percebermos um caos no qual a área de saúde brasileira entrou, e acho que não é só brasileira, acho que no mundo inteiro, né? Onde o profissional de saúde que teria que ser respeitado,
agraciado, né? Ele teria que ser compreendido, ter seu espaço de trabalho garantido, ele passou a ser atacado. Porque hoje eu escuto vários médicos reclamando exatamente disso. Jorge, a consulta que ia durar 10 minutos está durando 1h30. Porque eu tenho que desenhar para o paciente o que é o tratamento. Sabe? Isso, gente, Sim. no meio de uma pandemia, assim. inadmissível. Sim. É inadmissível. Né? Tá? Nós invertemos as coisas. Né? Hoje o bandido é herói. Né? A pessoa que deveria receber o mínimo de respeito social, ela é achincalhada, ela é atacada, ela é denegrida, vocês psicologizam tudo. Meu querido, você que está falando isso aí, agora olha aqui para você, ó. Faz 101 mil atendimentos, ajuda a sua comunidade, saia às ruas, veja o sofrimento do povo. As pessoas estão morrendo, gente. E eu espero que na sua família não precise morrer uma criança para você entender o que está acontecendo. Né? Nós estamos lidando com uma realidade muito pesada, né? E não vale a pena, tá? Adotar essa postura belicosa. Você tem todo o direito de pertencer à esquerda, ao centro, à direita, mas preserve a vida, preserve a ciência, tenha a sua ideologia, tenha a sua convicção, mas, por favor, não seja ignorante. Tá? E o negacionismo é a ignorância na sua maior escala. Tá? Então, vamos com muita atenção, muita cautela. Tá? Caso você tenha problema psicológico ou psiquiátrico, procure ajuda, mas não dê um tiro no seu próprio pé. Tá? Não vire um homicida doloso. Não provoque a morte de pessoas. Isso é muito sério, isso é muito grave. Quero agradecer, doutora Lilian, professor Leonardo Tondato, seus agradecimentos. Um prazer. Tá? Prazer enorme. Né? Gente, até a semana que vem, toda semana nós vamos ter uma live de saúde mental. Né? Acompanhem, nós estamos lá, nossas lives todas estarão no nosso canal no YouTube. Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigada pelo convite, Jorge. Né? Nós vamos sempre convidar, doutora. Beijo. Tchau, pessoal. Querido, obrigada. Foi um prazer. Obrigado, Lívia.